então nosso livro aí, Filipenses, né, capítulo 3, e nós vamos ler, irmãos, os versos 11 até o verso 21, tá bom? De Filipenses, capítulo 3. Vamos fazer da seguinte maneira, cada um lendo um versículo da palavra de Deus, ok? Filipenses capítulo 3, do verso 11, né? Eu falei, né? Até o verso 21. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado o que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. Não estou para mim, não vejo que é carne alcançar, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que atrás ficou, avançando para as que estão adiante até mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos prisioneiros, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus nos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tem em nós, pelos que assim andam. Porque muitos atos, quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o vento, e cuja glória é para a confusão dele, e só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E transformará o nosso corpo, abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz, pode rejeitar também assim todas as coisas. Amém. Então até aí, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Irmão José Luiz, por favor, você leve a Deus nessa oração. Pai querido, Pai amado, te agradecemos a Deus por essa manhã, te agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos presentes aqui na Santa Casa. E pedimos ao Pai que o Senhor venha abrir nossos corações para receber a tua palavra. Que o Senhor possa estar usando o pastor, ó Deus, para falar de ti, ó Deus, não somente de ti, para os nossos corações. E que possamos, ó Pai, entender a tua palavra e também praticar em nossas vidas, ó Deus. Esteja abençoando a cada professor, a cada aluno, esteja abençoando esse dia. Pedimos e agradecendo tudo na tua vida. Amém. Muito bem. Eu quero dizer que o áudio, essa eu não sei se o pastor está gravando. Está gravando, né? Irmãos, o áudio da aula passada está disponível, né, pastor? Como que a pessoa faz para... Tem, vai no seu Facebook, ver, mas é bom se alguém criar uma página para esses áudios, eu posso criar Então vai na página do irmão está na consegue. sua página também, pastor. Então está na minha página também. Não sei como é que eu entendo, né? Eu sei que eu tenho que melhorar bastante em alguma coisa, principalmente o WhatsApp eu já estou mais em sintonia, mas eu vou tentar melhorar. Mas se você quer ouvir os áudios, eles estão disponíveis. E algumas aulas do Instituto também. Olha que privilégio. Você pode estudar, né, à distância a palavra de Deus conosco. Mas na semana passada, praticamente não deixamos o livro de Filipenses para responder, né, algumas questões que diz respeito a fé e obras, né, que na verdade foi um direcionamento para essa área. Mas
aprendemos então o texto dado, né, como nós mostramos em Tito, ou mesmo conhecido o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, irmãos. A Bíblia diz que a salvação é de que jeito? Pela fé, não por obras, né? Isso tem que ser bem claro para o crente. Isso não pode ficar confuso para o crente, entendeu? A salvação é pura e exclusivamente pela fé. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, a salvação, a expressão de Efésios, capítulo 2, verso 8, que a salvação é um dom. Como poderíamos colocar, né, essa palavra? Talvez, eu vou definir aqui, é um feito de Deus, né? A salvação é algo dado por Deus, é um dom de Deus, não vem das obras, né? Então, quando nós dissemos que a salvação ela é pela graça e pela fé, eu não estou menosprezando o valor das obras, né? A gente não pode cair num extremo de dizer assim: olha, eu já fui salvo pela fé, então eu não preciso praticar obras. Não estamos dizendo isso, tá? As obras são muito importantes no reino espiritual, só que para servirmos ao Senhor, né? Agradar ao nosso Deus, mas não em nenhum momento para conquistar a salvação. A Bíblia é clara nesse ponto, porque se o texto que eu deixei com os irmãos, que é Tito, né, capítulo 3, se não me engano, o verso 6, né, também lá diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, qual que é a expressão que ele usou aí? Nos salvará? Nos salvará? Não, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, Tito, né? Nós vemos aí nesse texto, a epístola de Paulo a Tito, ele está convicto de que já é um salvo, né? Olha, no verso 5, então, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. O que nós aprendemos aqui? Todo crente salvo em Cristo Jesus tem que ter a certeza da sua salvação. Amém. Você é salvo, você tem que ter certeza da sua salvação, porque Paulo tinha, os apóstolos tinham, e nós temos que ter também. Jesus ensinou isso, né? Então, o crente tem que ter. Olha o que Paulo falou. Ele nos salvou pela lavagem. Agora, essa lavagem da regeneração, jamais está se referindo ao batismo ainda, né? Esse lavagem da regeneração significa que Deus, Ele transformou a nossa vida de dentro para fora, né? Essa é a lavagem da regeneração. Então, Ele nos salvou. Todo salvo em Cristo Jesus tem que ter certeza da sua salvação. Todo salvo em Cristo Jesus tem que saber que ele não pode fazer nada para ganhar a sua salvação. O que nós vemos hoje? Uma miscelânea de igrejas, principalmente da ala pentecostal, onde na verdade muitos evangélicos não se libertaram ou do espiritismo ou do catolicismo, na verdade, né? Então o que essas igrejas fazem? Eles dizem: a salvação é pela fé,
Mas você tem que ficar fiel. Que isso? Salvação é pela fé, mas tem que ficar fiel para ganhar essa salvação? Tem algo errado aí, irmãos. Eu tenho que ficar fiel não é para ganhar a salvação. Eu tenho que ficar fiel por causa de Deus, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez. Mas não para mim conquistar minha salvação, porque eu não posso. A Bíblia está dizendo que eu não posso conquistar minha salvação. Ela foi conquistada em Cristo na cruz. E quando eu criei neste Jesus da Bíblia, Ele me salvou. Então não tem jeito de eu ter sido salvo e salvo de novo, ou salvo várias vezes. Salvação é uma só, né? E essa salvação única é pela fé. Eu não tenho condições de melhorar a minha salvação. Eu tenho condições de melhorar a minha vida cristã. Meus passos com Cristo, meu andar, meu testemunho, tudo isso eu tenho como melhorar. Mas não a salvação completa que Deus me deu. E é isso que a palavra de Deus deixa claro. Então o que acontece? Por não estar clara a doutrina da salvação para muitas igrejas, o ensino é salvação pela fé, mas tem que ficar fiel, mas tem que guardar os mandamentos, mas não pode brigar, não pode fazer isso. Você não pode brigar. Paulo, se você ler aí o finalzinho de Filipenses, Paulo fala assim, rogo Evódia e Assíntico. Eram duas irmãs que estavam se pegando dentro da igreja. Então ele falou, rogo Evódia e Assíntico, que sintam mesmo no Senhor. E as irmãs não estavam sentindo-se o mesmo no Senhor, brigando dentro da igreja, né? E Paulo deu esse conselho. Ele não falou, vocês estão perdidos, né? Eram irmãs, mas estavam se pegando. Não deveria. Isso atrapalha o andamento da obra de Deus. Então, muitos aí, olha, salvação, mas tem que batizar, mas isso, mas tem que fazer campanhas, mas tem que usar a fitinha da consagração, mas tem até igrejas que dão alianças, né? Você tem que fazer uma aliança com Deus, aí arruma uma aliança lá, a pessoa usa aquela aliança. É isso. Isso aí é espiritismo. Isso é feitiçaria dentro da igreja. Entende? Nós temos igrejas que não se libertaram, repito, ou do catolicismo ou do espiritismo. Então o que acontece? Dentro dessas igrejas tem de tudo. Fita vermelha, pastores se vestindo de branco igual ao centro de macumba, usando os termos do candomblé, quer dizer, vamos fazer uma sessão de descarrego nos crentes. Que crentes são esses de sessão de descarrego? E por aí vai. Nós temos, em nome de Jesus, que conhecer a palavra de Deus, nos libertar dessas parafernálias. Temos que ficar com a palavra de Deus. Entende? Vamos ficar com a palavra de Deus. Porque se eu tenho pecados ou defeitos, mas no mínimo eu tenho que respeitar a Bíblia, a palavra de Deus. Né? Ela é perfeita. E nós temos que ficar com a palavra de Deus. Muito bem. Então, é só para a gente entender, foi necessário uma explicação maior sobre isso. Então, sim, irmã? Não sei se eu devo falar agora, mas... Pode falar, irmã. Mas quando perguntar, gente, pode perguntar aqui numa escola, né? Então, tem dúvidas, faça a sua pergunta. Se o pastor não tiver uma resposta à altura, a gente vai pesquisar e trazer depois, né? E se for, às vezes a gente já fiz isso, né? Olha, irmão, irmã, eu dou a resposta aqui, nós vamos pesquisar e trazer, né? Se for o caso.
Mas sabe, se eu não souber responder, o pastor Tico está aqui. Não é difícil não, pastor. Mas se o senhor não puder agora, mas é sobre a revelação. Você já me falaram revelação, eu tenho outra ideia. Então eu queria que o senhor... Olha, eu diria que as revelações de hoje são, na verdade, revelamentos. E não revelação. Eu sempre digo aqui uma frase, irmãos, e bato nela, que é a seguinte: o profeta de Deus do Velho Testamento nunca tirava nota 9,9, seria talvez uma das mais altas. O profeta de Deus na Bíblia sempre tirava nota 10. Porque a Bíblia diz que o profeta que falasse alguma coisa e tal profecia ela não se cumprisse, aquele profeta não era de Deus. Então, o profeta, segundo Deus, sempre tirava a nota a mais alta, porque a mensagem era de Deus. Então, o profeta de Deus tirava 10. Primeira coisa para a gente entender, a revelação segundo o Velho Testamento e o princípio do Novo Testamento. Até então Deus usava profecias. Segunda coisa que a gente observa no Velho Testamento, o profeta de Deus nunca chovia no molhado. Pode pegar as profecias de Isaías, irmãos. Você nunca vê Isaías falando assim: servo meu, fica fiel porque assim o Senhor te ordena. Espera aí. Isso é óbvio. Entende? Profecia. Tinha as declarações do profeta, tinha a profecia futura. Onde profecia, irmão, pode ser confundido com vamos dizer assim, os sermões pregados. Profecia era uma revelação de Deus falando o que vai acontecer, numa maneira que o povo não saberia se Deus não revelasse. Então a profecia não era algo de chover no molhado, era algo que o povo não poderia saber. Então a profecia, em terceiro ponto, seria: não era o provável. A profecia era algo exclusivo e não provável. Quando o profeta repetia algo, aquele algo, se ele tivesse que repetir, ele acrescentava informação de importância. Então, o que nós vemos hoje sobre os revelamentos, nada mais são do que achismos, né? Tem alguém aqui que tem uma dor, e essa dor está te incomodando, é no seu lado direito, entende? E eu posso ver isso. Tem alguém aqui que está com essa dor. Quem não tem dor do lado direito? Imagina uma congregação de 100 pessoas ou mais. Irmãos, eu que não sou profeta, eu percebo os problemas que os irmãos têm de sentar. Lembra? Na última vez, me dirigi a irmã Cleusa: irmã, está precisando de ajuda? E só de ver ela sentada, meio de lá já percebi que ela tinha uma dor do lado esquerdo, não era do direito. E eu falei: irmã, precisa ir. Ela: não, pastor, eu aguento, mas você vê que ela estava assim. Se eu agisse de má fé, literalmente, tem alguém que está com uma dor, você vem na frente, eu vou te buscar. Você acha que eu acertaria ou não? Acertaria, né? Então essas revelações são, na verdade, crenças idiotas. Às vezes essas pessoas, irmãos, olha, estão comprometendo Deus com essas coisas. O Senhor disse, quando na verdade o Senhor não disse nada para essas pessoas. Eu recebi uma visita faz mais ou menos uns 10 dias agora. O Senhor que veio e falou: pastor, não tem problema não. Ele começou a ler a Bíblia, enxergar,
alguns problemas da igreja dele. Profecias que nos incumem, profecias absurdas. E ele comentou que chegou na liderança da igreja e disse assim: eu vou sair. Aí a profetisa: o Senhor está dizendo isso para você. Em outras palavras, você sair, vai acontecer mal na sua vida, você vai perder o seu dinheiro, você vai perder a sua clientela, que tem uma empresa, seus filhos ficarão doentes, a sua esposa vai desfocou. E ele ficou com medo, né? Porque afinal de contas, ele está naquele contexto e ele acabou procurando a mãe dele, que aconselhou que nos procurasse. Aí sentei com ele. Eu disse: como é que é isso, pastor? Quer dizer, essas pessoas, eles comprometem Deus com essas revelações. O Senhor diz. Então, irmãos, as profecias do Velho Testamento tinham características muito diferentes dessas parafernálias. Mas já no Velho Testamento, olha o que a palavra de Deus diz, Jeremias 23. E nós vamos ver alguns, até você pode pegar sua canetinha se quiser, e anotar algumas coisas, e observe se esses textos têm alguma coisa a ver com o que está acontecendo nos nossos dias. Por exemplo, o verso 14. Alguém leia para nós, Jeremias 23, verso 14, primeiramente. Mas os profetas de Jerusalém veem uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Verso 21, irmãos, Jeremias 23, 21. 21 e 22, pode ser. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Olha, irmãos, presta atenção nessa. Eu não mandei esses profetas, contudo eles saíram correndo com expressões que na verdade tira a atenção do povo da palavra de Deus, né? Você leu 22? 22. 25 agora, irmãos. Olha o que diz o verso 25. 25 e 26, pode ser. Tenho ouvido dizer desses profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras? E que só profetizam no engano do seu coração? Eu sonhei. Eu tive um sonho, Deus me revelou. Mentirosos. Entende? Profetizam mentiras. Verso 27. Os pais cuidam fazer com que meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Embora nós temos que entender que os sonhos ainda eram, Deus usava sonhos como revelação naquela época, mas ainda assim a palavra de Deus condena tais profetas que falam mentiras. Observe o verso 30 e 31. 30 e 31, 23, 30 e 31. Portanto, eis que eu
Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem, ele disse. O Senhor falou. Nesse rapaz veio temendo, a pastora ela disse que Deus falou com ela, na boca dela. Poxa vida, está comprometendo Deus das Escrituras com essa parafernália de revelação. Nada mais é do que um achismo, né? Não fala, Nessa passagem aí de Jeremias, os Jeremias pregando a verdade, ou seja, o juízo, o rigor na palavra de Deus, que eles se arrependessem, caso não se arrependessem, não teria volta, né? O Deus ia castigar. E esses profetas profetizavam o que o povo queria ouvir. Ou seja, vai ficar tudo bem, Deus está nos abençoando. Eles falavam aquilo que o povo queria ouvir. E o povo, claro, que queria ouvir esses falsos profetas. Enquanto Jeremias era repreendido, mal visto pela sociedade, porque falava a verdade. O que Jeremias pregava, né? A profecia que ele trazia era muito contrário ao que o povo queria ouvir, que é o que o Pablo está dizendo. Então, mas esses profetas vinham, não vai acontecer nada disso, né? Amaciando o povo para agradar por algum interesse. Mas, no entanto, ele ficou firme levando a palavra de Deus. Eu vejo que esse tipo de evento leva muitas pessoas, né? Na Nova Campo Grande teve uma igreja desse tipo, o pessoal comentava, quarta eu vou, tal dia eu vou lá, eu vi uma igreja lá, o pastor é bom, tem revelação, só que enchia. Eu cheguei lá justamente para ver, para conhecer, né? Eu não tenho problema em outros cursos nem para conhecer. Eu fui lá, estive lá e vi, mas enchia de gente. E falava só o contexto era o mesmo, revelação, e trazia pessoas, aí formavam uma chave que você tinha que concluir, aquela chave durante tanto tempo, ou seja, para prender as pessoas. E hoje não existe mais igreja, as pessoas que iam, você não vê prosperar na palavra de Deus, não se falava em arrependimento, salvação, nada. Então é nada mais do que um evento, e enchia, mas não deu em nada. Isso é um problema, porque as pessoas elas acabam por confiar nessas revelações, depois de um tempo elas se decepcionam, né, porque vê que aquelas profecias, aquelas profetadas não se cumprem e elas acabam numa decepção tremenda. Deus no passado usou profetas, enquanto a Bíblia ela estava sendo completada, ele usou profetas, usou sonhos, né? Nós temos que entender isso. Mas também esse tipo de revelação foi cessando, né, à medida que a palavra de Deus ela foi se cumprindo. Olha, Hebreus capítulo 1, verso 1. Né? O que diz aí? Hebreus 1. Então, na época de Hebreus, olha a expressão que ele usa aí. Hebreus 1, verso 1. Leia para nós. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, havendo Deus, antigamente, já era antigamente para o escritor de Hebreus, né? Antigamente, Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Bom, então como que era que Deus falava com os profetas? Através de revelações e visões. Mas nesses últimos dias, quem é a revelação? O próprio Filho de Deus é a revelação. Mas a metodologia usada pelo Senhor no passado eram os profetas. Já era passado para o escritor de Hebreus. Essa revelação máxima de Deus para nós nesses últimos dias é a revelação do Filho, que o Novo Testamento traz a exposição da obra do ministério da vida de Cristo. Então nós temos que ficar com a revelação do Filho, né? E não mais a revelação antiga. Mas, pastor, as pessoas que entendem como revelação, assim, eu falei o que eu sinto, do jeito que manda a palavra de Deus, mas a pessoa não é daquele jeito e acabou. Não entende. Acho que ela não lê, porque você tem que ter a palavra de Deus para você entender.
chega num ponto, pode chegar num ponto assim, a pessoa não quer entender. Se você disser, você precisa ler a Bíblia para compreender, não. Deus, porque isso é cegueira espiritual. Né? A Bíblia diz que o Deus desse século segundo o entendimento dos incrédulos. Quer dizer, uma pessoa que deixa a palavra de Deus para confiar nas profecias dessas pessoas, ela acaba recebendo na sua vida um tipo de cegueira, onde ela não vê, não enxerga o que a Bíblia diz, mas acredita nessas coisas. Mas um dia, muitos, não todos, acabam se decepcionando grandemente, porque vai, principalmente, e que bom quando a pessoa se decepciona, né? Porque se ela começa a ler a Bíblia e ela começa a ver que isso não tem fundamento bíblico, ela vai deixando essas coisas, né? Então, que bom quando a pessoa começa a enxergar. Mas, de fato, a gente tem que entender, irmãos, que tem pessoas simples e sinceras. Elas não creem nessas coisas por não é boa fé, mas também não é por má fé. Né? Que elas acreditam naquilo. Elas foram ensinadas assim, né? E elas creem piamente naquilo. Mas, claro, se a gente tem a oportunidade, temos que ajudar essas pessoas. Eu já vi até pastores que acreditavam em revelações. Tinha um rapaz, até curto, né, para tudo que... Tinha um rapaz chamado Osmin, trabalhava comigo, ele era obreiro, depois se tornou pastor numa igreja pentecostal. E ele chegou para mim e falou assim: pastor Ricardo, como é que esse negócio de revelação, como vocês creem? Eu falei para ele: Osmin, o dia que eu abrir o jogo para você, começar a mostrar a Bíblia para você, sobre o que a Bíblia fala sobre revelação, eu falei para ele: você não vai ser mais um mesmo na sua igreja. E eu, em respeito, a gente trabalhava junto, em respeito a ele, eu não entrava nesses assuntos. Porque eu entendi, minha obrigação era falar a verdade para ele. Mas até certo ponto eu entendi que ele era um crente, ele era sincero com Deus, mas um dia, depois dessa situação, ele chegou: não, hoje eu quero pedir que o senhor abra para mim um pouco, né? Sobre o que a Bíblia fala sobre revelação. Você está pronto? Aí nós sentamos e fomos estudar a Bíblia. Irmãos, não deu outra. Começou a ir na igreja dele, tinha aquelas revelações, esse negócio de chama na frente, Deus está me revelando, e começou a questionar. Isso não foi de um dia para a noite, mas ao longo dos meses ele foi questionando aquilo, foi só uma mentirada só. E aí, resultado, ele começou a pregar na igreja dele, começou a ter problemas com o pastor que tinha lá. Até o pastor já estava sedento também. Foi quando, exatamente nessa época, nós mudamos de Ponta Porã para Dourados. Eu não sei o que virou, não tive mais informação dele. Mas a última informação era: ele queria ir para um seminário batista estudar a palavra de Deus, porque ele queria aprender a Bíblia. Então, quando a pessoa é ensinada, ela olha, porque a obra de convencer não é nossa, é do Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Então, se há abertura, a gente fala, mas nós somos apenas instrumentos para ajudar aquela pessoa a entender a palavra de Deus. Mas chega num ponto que, se a pessoa não quer entender, você pode mostrar, abrir o jogo para ela. Ela vai balançar a cabeça e falar: não. Porque prefere ficar com a mentira do que com a revelação da palavra de Deus. Então, o que a gente tem que fazer é ser o mais claro possível, buscar a oportunidade de falar de Cristo para essas pessoas e mostrar a verdade. Mas o que a Bíblia fala? Ao homem herege, pode ser mulher herege também, depois de uma e outra demonstração, evita. Quer dizer, deve ter uma ou outra demonstração, né?
você vai e fala. Se der oportunidade, você vai e fala de novo. Mas uma vez que você explanou a verdade, não fique insistindo. Não dá pérolas aos porcos. Fala a verdade e ao homem já te mostrou uma vez ou duas ou outra. Depois disso, evita, não perca seu tempo de tentar convencer uma pessoa que quer ficar no erro da mentira. Né? Então você pega uma pessoa que quer ouvir e quando ela quer aprender, quando ela quer confrontar sobre isso. Exatamente. Às vezes eu gosto de entrar numa briguinha assim. Às vezes é bom. Às vezes é bom você entrar numa briguinha, você exercitar um pouquinho, entendeu? Eu vou entrar nessa briguinha. Quer discutir Bíblia? Amém. Vamos discutir então. Vamos sentar né? E às vezes eu faço isso, eu estou com tempo, né? Se não está com tempo, não. Às vezes é bom que você começa a ver, opa, preciso me fortalecer num certo ponto. E se você perder um argumento, é você que perdeu, não é a Bíblia. Entendeu? Se alguém, uma pessoa de uma seita chega e fala assim, mostra algo que você não consegue responder, não é a Bíblia que falou, é você. Né? Então, aí você aprende, eu vou estudar mais nesse ponto, né? E para confrontar aquela pessoa depois. E assim a gente vai aprendendo. E de repente, na discussão, você vai convencer aquela pessoa da verdade da palavra de Deus. A política, religião, não se discute. Bom, o que você entende disso? Que Jesus discutia bem. Religião, Paulo discutia bem. Pode pegar a Bíblia, não é isso? Jesus confrontou os saduceus, os fariseus, confrontou a tradição deles, né? Mas isso a gente tem que ter uma relativa coerência na discussão, né? Saber o momento certo. Outra coisa, se você entra na Bíblia para discutir, segura a pessoa no texto. Amém. Entendeu? Não faça, você pode ver, porque normalmente nas seitas, eles fazem assim, eles têm um texto, eles isolam aquele texto, esquece o contexto. Não é assim? Quando você aperta eles falam, mas lá em Efésios, você vai lá em Efésios, não, mas lá em... Aí você fica dando volta com eles, seguindo eles, você nunca chega no ponto. O que você tem que fazer? Traz eles para o texto, segura ali, segura, analisa o contexto com ele e está esperneando, segura no texto. Não, mas, irmãos, eu segurei uma pessoa por quase 2 horas dentro de João 5,24. Que é o texto que eu amo, né? Era um mormon. Eu já até contei esse testemunho. A razão disso é porque tinha um menino que tinha saído do orfanato em Yami, tinha ido para a cidade, e os padrastos dele estavam caindo de cima para levar ele para o mormonismo. Em outras palavras, ele me procurou e falou, pastor, me ajuda. Eu estou sendo bombardeado, né? Aí eu fui lá com esse padrasto, dormi em cima dos livros mormons. Era daqueles, né, de mormon de carteirinha que vai em São Paulo, na sede em São Paulo e tudo. Então vamos lá. Segurei ele João 5,24, 2 horas. Então lá não sei, não, peraí. Nós estamos aqui, ó. Não é? Na verdade, nos dias que quem ouve a minha palavra tem vida eterna. O que tem? O que é vida eterna? Né? O que é salvação eterna? O que a Bíblia diz sobre eterno? Não entrará em condenação. Por que não entra? O que é condenação? Existe ou não condenação? Então, às vezes eu pegava o texto de Jacob e trazia para o texto. Quando ele perdeu os argumentos, aí eu pulei para o segundo texto, aí ele não tinha mais nada. Eu já tinha gastado todos os argumentos dele e eu ainda estava no primeiro texto. Agora eu fui para o segundo. Aí no segundo, ele falou assim, existem vários reinos
Porque para o Mormon não existe inferno, como para Testemunho de Jeová não existe, como para Adventista não existe. Para o Mormon existem reinos, né? Reinos terrestre, celeste e teleste. Teleste e celeste. No celeste somente os mormons vão, não é isso? E ele pegou um texto que fala que, em Coríntios, que há corpos, há vários tipos de corpos. Só que lá está falando da ressurreição do corpo do crente. Não está dizendo nada de reinos. Falei, rapaz, você me pega esse texto para querer falar de reinos para mim? Aí não dá, né? Falei para ele, isso já assim, não dá. Você vai querer mostrar esse texto que está falando de ressurreição do corpo do crente e querer falar de reinos celeste? Aí eu falei, o senhor tem razão. O senhor estuda a Bíblia, né? O senhor tem razão. Eu repensar algumas coisas. E o Luciano estava do lado, a hora que eu ouvi isso. Acabou o mormonismo para ele. Entendeu? Então segura a pessoa, não pense. Traz ela para um texto que a irmã conhece, que é salvação em Cristo. Ele tem que pregar o Evangelho para essas pessoas. Né? E elas não entenderam o Evangelho de Cristo muitas vezes. Então é isso. Às vezes o pastor gasta mais tempo, que eu acho mais importante, irmãos, responder biblicamente dúvidas, né? Acho que isso é muito importante, tá? Mas aí a gente vai esticando a nossa lição de inglês também, né? Tá bom? Amém? Quanto tempo nós temos ainda, Pai? Ainda temos um bom tempinho. Ok? Maravilha. Bom, então, nós vemos, olha o capítulo 3 de Filipenses. Se você quiser, 15 minutos, olha, isso é precioso, 15 minutos. Nós temos aí, se você quiser esboçar o capítulo 3 de Filipenses, dos versos 1 a 3, Paulo dá um conselho, tá? Dos versos 4 a, pode ser até 6, Paulo dá o seu testemunho, no capítulo 3, ele dá o testemunho dele. Se você quiser, primeiro os versículos conselho, você põe do ladinho aí, nas entrelinhas. Dos versos 3 a 6, nós temos o testemunho de Paulo. Nos versos 7 a 9, sua transformação. Pode, né? Versos 7 a 9. Dos versos 12 a 17, sua motivação ou meta. Versos 12 a 17. A meta de Paulo, que é o texto que a gente leu hoje, né? A meta dele não era uma apenas, né? Eram várias metas que Paulo tinha aí. Versos 12 a 17. E no verso 18 e 19, suas lutas. E o verso 20 e 21, sua recompensa final. Aí você tem todo o esboço do capítulo 3 de Filipenses, não é isso? Então nós vimos o testemunho de Paulo, né? Fariseu, essas coisas todas, né? Aí depois a sua transformação nos versos 7 a 9, não é isso? Versos 7 a 9, ele, olha o que Paulo diz, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo, maravilha, né? E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo.
Então Paulo ele teve uma transformação de vida, né? E aquele passado que não era pouca coisa, de glamour, sendo centurião romano, sendo fariseu, reconhecido, de posição, um dos membros do Sinédrio, né? Quer dizer, um homem de alta posição no farisaísmo. Mas quando ele se converteu, ele considerou ser aquelas coisas. Escória. Escória, na verdade, o ouro é muito precioso, a prata também. Quando eles fervem, né, a prata ou o ouro sai um caldo ali que não tem valor nenhum. Ele é a escória. Mas o ouro, quando passa pelo fogo, ele purifica, né? Ele é purificado. Mas aquilo que sai é só sujeira. A sujeira ela é separada, conforme existe uma alta temperatura, né? Então essas coisas do passado, Paulo considerou escória. Isso é escória, né? Sua meta e motivação, versos 12 a 17. Então, a sua meta primeira é o conhecimento de Deus. Porque no verso 10 ele fala assim, primeiras duas palavras aí do verso 10. Para conhecê-lo, né? Então a primeira coisa, para mim ser um crente mais dinâmico, é conhecer melhor Deus. Você vai ler a sua Bíblia, procure conhecer o Senhor. Agora eu não lembro o livro, irmãos. Realmente uma irmã escreveu um livro só falando sobre isso, né? Que ela aprende de Deus ao ler a Bíblia. Por incrível que pareça, a gente lê a Bíblia, mas não tem um foco de aprendizado, né? Nós precisamos aprender a respeito de Deus e de Cristo, né? Porque eu aprendo de Cristo com Cristo. Eu aprendo quais os atributos que eu aprendo do Senhor. Só com essa simples pergunta, você vai ficar impressionado ao ler a sua Bíblia. Entendeu? O que eu aprendo aqui. E atributos eu tenho aqui. Outra coisa que era a motivação de Paulo, a meta dele. O poder versículo 10. O poder versículo 10, era a motivação. Um era o conhecimento de Deus e a outra, poder da ressurreição. Olha, irmão, às vezes a gente vê como que a gente está desligado de certas verdades bíblicas, né? Você já viu algum crente falar assim, estou animado hoje pelo poder da ressurreição? Estou motivado, porque o tema ressurreição, ele me motiva. Não vemos isso, né? Mas se tinha algo que animava Paulo, que impulsionava Paulo, era o poder da ressurreição. Não é isso que motivou a igreja primitiva? A ressurreição estava fresquinha, né? Na cabeça deles, não estava? Jesus apareceu ali para eles. Eles viram Jesus. Aí já não tinha mais nada que segurava a igreja, irmãos. Podia pendurar eles de ponta cabeça, açoitar, bater, querer enforcar, sei lá. Nada parava a igreja. Por quê? Jesus ressuscitou. Então nada parava o poder da ressurreição. Esperança, né? A esperança da ressurreição, que é certa e firme, né?
a ressurreição de Cristo dá certeza de que os salvos também serão ressurretos, não é isso? E o Senhor vai nos dar um novo corpo, é isso? Pensa para responder. O Senhor vai nos dar um novo corpo. Corpo glorificado. Novo nesse sentido, né? Mas o corpo será esse mesmo. A Bíblia diz. Onde na Bíblia fala isso? Olha lá, 1 Coríntios. Isso eu já falei para vocês, né? 1 Coríntios, capítulo 15. Ó, todo o capítulo, né? Mas olha aí, verso 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 e 53. Quem achou pode ler. Um momento, uma vida de fechar de olhos, antes eu responder, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Tem muita coisa, irmãos, que quando a gente entra para estudar, é às vezes difícil do crente entender, né? Mas de alguma maneira o corpo que você tem é seu para sempre. Até Einstein, ao estudar profundamente a matéria, ele descobriu que a matéria, na verdade, é energia condensada, né? Okay? Foi a descoberta da expansão da matéria que gerou a criação da bomba atômica, que gera uma reação em cadeia. Se a bomba atômica, se eu não entendo, na verdade é um meio de dividir o átomo, né? Ela consegue dividir o átomo. Então, o que acontece? Alguém disse, e eu já dei essa ilustração, se você tirasse a energia que está numa caneta, conseguisse, de uma simples caneta, você conseguisse tirar a energia que está aqui, já destruiria mais de 10 quarteirões. Entende? Então, de alguma maneira, a palavra, a ciência fala isso, né? Mas, de alguma maneira, Paulo está dizendo, convém que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E que isto, esse corpo que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Então o Senhor vai nos dar um corpo, um novo corpo. Na verdade é a transformação desse. Né? Bom, e como que ele vai fazer isso? E o que eu já perdi de peso? Ele vai condensar isso da maneira como ele quer e para a glória dele, todos vão ter um corpo maravilhoso. Não precisa se preocupar, viu? Poxa vida, né? Quer dizer que eu vou ter o mesmo corpo lá na glória, isso é problemático, mas ele vai fazer uma transformação nesse corpo. No entanto, pelo que eu entendo pela palavra de Deus, irmãos, não é um novo no sentido de outro, né? É esse corpo que terá uma transformação fantástica. A ressurreição era um ânimo para Paulo, né? A obra de Cristo era um ânimo para Paulo. Ele prosseguia pelo prêmio, isso era um ânimo para Paulo, né? Ele queria o céu, a glória, era um ânimo para Paulo pregar a palavra de Deus. Ele prosseguia, não é essa a expressão que ele usa? Prossigo pelo prêmio. Que mais? Viver segundo a palavra de Deus, verso 16. Viver segundo a palavra de Deus. Alguém lê verso 16 para nós. Mas naquilo que nós chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo.
então viver segundo a palavra de Deus. Sintamos o mesmo, viver segundo a regra, viver segundo a palavra do Senhor e ser um exemplo de Cristo, né? Então Paulo tinha suas metas, e nós devemos olhar para essas metas, para que nós hoje tenhamos o mesmo ânimo de Paulo no ato de servir a Cristo, tá bom? Agora, outra coisa, já estamos indo para a conclusão, Paulo tinha lutas também, né? Nós vimos que um dos inimigos de Paulo foram os judaizantes. Outro grande problema na época de Paulo eram os gnósticos, tá? Que eram seitas que procuravam influenciar a igreja da época, e Paulo sofreu bastante com esses judaizantes, né? E também com os gnósticos. Então, por toda a Bíblia, nós temos ensinos combatendo o gnosticismo. Olha, o gnosticismo era uma crença que dizia assim: o saber é a razão de tudo, não é o campo espiritual, não é o temor a Deus, é o saber, de onde vem a palavra gnosis, né? Agora, dentro dessa filosofia tinha outras heresias gravíssimas. Então eles davam um superpoder aos anjos, tá? Os gnósticos, eles diziam que os anjos interferiam, eram o mediador entre Deus e os homens. Era dos pensamentos que eles tinham. Por isso que lá em Timóteo, Paulo fala que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Eles não são anjos, mas é Cristo Jesus o mediador. Então eles davam superpoder aos anjos, inclusive dizendo que os anjos tinham a capacidade de salvar os homens. Eles diziam que Jesus era apenas um anjo também, e não Deus. Por isso nós temos ensinos em Hebreus, lembra? Todo o livro de Hebreus mostra que Cristo é superior aos anjos, porque os gnósticos, eles diziam assim: não, Jesus era apenas um anjo, por isso que ele fazia os milagres que fazia. E lá o escritor de Hebreus mostra que Jesus é superior aos anjos, e a tudo, na verdade, né? Então, esses eram os inimigos da cruz de Cristo. Muito semelhante ainda aos nossos dias, né? E as lutas que nós, heresias que enfrentamos hoje. Então, às vezes você pensa assim: na época de Paulo tinha menos heresia. Não tinha também, tinha bastante. Mas essas heresias foram combatidas pelo poder da palavra do Senhor. Então nós temos que conhecer as Escrituras e estar firmes com elas. Tá bom? Alguma pergunta ou observação dentro da nossa lição? Que bom, acho que hoje nosso tempo até esticou um pouquinho mais, né? Então terminamos, irmãos, aí com a sua recompensa final, os versículos finais do capítulo 3. Alguém pode ler aí os versículos finais? Deixa eu só. Filipenses capítulo 3, verso 20 e verso 21. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém, né? A nossa cidade está nos céus, a sua recompensa final, a glória do Senhor, né? E, de novo, a menção no verso 21 da ressurreição, e ele mencionando que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Está dentro daquilo que a gente falou, que a ressurreição de Cristo dá garantia da nossa ressurreição também. Então está aí o capítulo 3 para você, né? Maravilhoso capítulo, quantas lições preciosas nós encontramos nessa passagem. Uma oração final, irmãos.
Quem pode orar para nós? Por favor. Quem? Irmão Marco? Quem? Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por esse estudo, por o que aprendemos, Pai, e vemos que temos que sempre procurar aprender cada vez mais, Senhor Deus, para não cairmos nas armadilhas, nas falsas seitas e dos falsos ensinamentos que estão por aí, Senhor Deus. Te agradeço porque temos um estudo maravilhoso diante da Sua palavra e cada vez possamos aprender mais e capacitar os professores a estar nos passando essa verdadeira palavra que necessitamos tanto. Te agradeço por esse mundo maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.